Olá, tudo bem? A nossa odisseia continua e nós vamos agora comentar mais alguns artigos do Código de Processo Civil. O tema deste vídeo vai ser advocacia pública. E nós vamos falar aqui sobre os artigos 182, 183 e 184 do CPC. Lembrando que eu conto com o seu like, com o seu comentário, com o seu compartilhamento, enfim, divulga esse vídeo por aí, vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Nós já somos mais de 180 mil inscritos no momento em que esse vídeo está sendo postado, então eu conto com a tua disposição em me ajudar a ampliar esse círculo de pessoas aqui interessadas em direito processual civil e interessadas em conhecer um pouco mais sobre o CPC de 2015, ok? E se você está chegando nesse canal pela primeira vez, seja bem-vindo. É sempre muito bom ter pessoas novas por aqui. E aí você já sabe, se esse é o seu primeiro vídeo, deixa aqui o seu like, o seu comentário com sua sugestão, sua crítica, seu elogio, o que você quiser. E também se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, aquela coisa toda, aquela lenga-lenga de youtuber que você já está de saco cheio, mas que é importante para que esse canal se fortaleça cada vez mais. Vamos falar do que interessa agora? Bora lá. Artigo 182. Disciplina o seguinte: incumbe à advocacia pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios por meio da representação judicial, em todos os âmbitos federativos das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. A advocacia pública é uma instituição que também está prevista na Constituição Federal e também é uma instituição bastante importante para o funcionamento da administração pública e para a administração da própria justiça, porque justamente é a advocacia pública que vai fazer a defesa do interesse ou dos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, das autarquias, das empresas públicas, enfim. É a advocacia pública que vai atuar defendendo esses interesses no âmbito judicial. Obviamente que ela não tem só uma atuação no âmbito judicial, ela também tem uma atuação extrajudicial no âmbito administrativo, mas não é disso que nós vamos tratar aqui, porque nós estamos tratando da disposição ou das disposições sobre a advocacia pública no processo civil, ou seja, nós estamos tratando daí da atuação desse importante órgão no âmbito judicial. As outras atuações você vai poder conhecer melhor estudando direito administrativo, que trata também das funções da advocacia pública, mas agora no âmbito administrativo, no âmbito restrito da administração pública, ok? Sabendo disso, desse panorama maior, e sabendo que a advocacia pública está prevista lá no artigo 131 da Constituição, nós voltamos os nossos olhos agora para a sua atuação no âmbito do processo. O próprio artigo 182 disciplina sobre isso, também o artigo 75 do CPC disciplina sobre isso, a gente já estudou sobre ele aqui nesse canal, a capacidade postulatória da advocacia pública, porque ela vai representar em juízo esses órgãos da administração pública, tanto no âmbito federal, no âmbito estadual, quanto no âmbito municipal. Tá? Quando eu falo estadual, leia-se aí também incluído o Distrito Federal, ok? Pois bem, sabendo disso, vamos para o artigo 183, que disciplina que a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Assim como nós vimos no Ministério Público, a advocacia pública também tem essas duas prerrogativas: intimação pessoal e, além disso, prazo dobrado para as manifestações da Fazenda Pública nos autos do processo. O parágrafo 1º vai especificar a respeito da intimação, A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Já o parágrafo 2º vai excepcionar a regra da contagem em dobro, para dizer o seguinte: não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ente público.
aquela mesma regra do Ministério Público também se aplica aqui, ou seja, se a legislação estabelecer um prazo específico para o ente público, não vai valer a regra da contagem dobrada, porque naquele caso o legislador já estabeleceu um prazo considerando que aquele é o prazo adequado para a fazenda pública, porque se trata de um prazo específico para ela. Tá? Então, não sendo um prazo específico, sendo um prazo estabelecido de forma geral, vale a contagem em dobro. Sendo um prazo específico, não vale a contagem de forma dobrada. Ok? Há uma série de críticas na doutrina, e me parecem ser críticas bastante válidas, da manutenção ainda dessa dobra do prazo, desse direito da Fazenda Pública de ter o prazo dobrado para suas manifestações. Isso já é uma previsão histórica, né? Já fez uma certa tradição no direito brasileiro, e as pessoas acabam repetindo isso como se fosse já um dado da natureza. Na verdade, não é um dado da natureza, sempre foi um privilégio concedido à Fazenda Pública em detrimento, né, da própria tramitação mais acelerada dos processos. E isso ganha contornos bastante dramáticos na medida em que atualmente, e não só atualmente, mas isso já faz um bom tempo, a Fazenda Pública é parte, em grande parte, dos processos que tramitam no Poder Judiciário brasileiro. A Fazenda Pública é hoje o maior cliente do Poder Judiciário, seja quando ela atua no polo ativo, seja quando ela atua no polo passivo, ou mesmo como terceiro interveniente, né? Isso torna a Fazenda Pública, por exemplo, uma parte que nós precisamos considerar. E precisamos questionar o porquê ainda se mantém essa previsão do prazo dobrado para as manifestações da Fazenda Pública. Por que ela tem esse privilégio e as outras partes não têm? Muito se diz que é porque ela protege o interesse público. Isso também tem sido colocado em xeque, porque nem sempre o interesse da Fazenda Pública ou da administração pública vai ser necessariamente o interesse público, né? Então, uma previsão genérica de prazo dobrado para uma cliente que é bastante participativa no Poder Judiciário gera uma série de problemas, inclusive de gestão judiciária, e nós precisamos repensar isso sempre e cada vez mais. Mas afora essa crítica, o fato é que há previsão normativa para esse privilégio da Fazenda Pública, e havendo previsão normativa, não havendo reconhecimento de sua inconstitucionalidade, nós temos que respeitar esse privilégio. Por fim, vamos para o artigo 184, que é bastante semelhante, se não igual, com exceção dos termos que se refere à advocacia pública, ao artigo 181 que nós vimos no vídeo anterior, quando tratamos da responsabilidade civil do membro do Ministério Público. Assim como lá, aqui há a possibilidade de responsabilização civil do membro da advocacia pública quando ele agir com dolo ou com fraude no exercício das suas funções. Mesma regra, nós não estamos excluindo a possibilidade de responsabilização penal e responsabilização administrativa do agente da advocacia pública. Ele pode sofrer sanções nesses outros dois âmbitos, mas isso é um problema do direito penal e do direito administrativo. Nós estamos tratando aqui da participação do membro da advocacia pública no processo e, eventualmente, da sua responsabilização civil. Ele pode ser responsabilizado civilmente? Pode. Mas ele vai ser responsabilizado civilmente de forma regressiva, ou seja, eu primeiro preciso acionar o Estado, a administração pública que o emprega, né? Obter a condenação da administração pública, e se demonstrar que o membro da advocacia pública agiu com dolo ou agiu com fraude, aí a administração pública pode buscar de forma regressiva dele o valor, buscar receber, né, que ele seja condenado a pagar aquele valor que a administração pública teve que desembolsar para quitar eventuais condenações que tenham surgido em razão da prática de um ato ilícito no âmbito civil praticado por esse membro da advocacia pública.
Então aquela mesma regra do Ministério Público que se aplica ao juiz também se aplica aqui ao advogado público. Ok? Era isso o que nós tínhamos para tratar sobre a advocacia pública. Nós ficamos por aqui neste vídeo, mas no próximo eu volto para falar sobre defensoria pública no processo civil. Espero lá. Até mais.